Bom pessoal, estamos aqui de volta a mais um vídeo no canal e agora nós vamos calcular a corrente de base, a corrente de coletor e a corrente de emissor em um circuito de polarização de um transistor NPN usando o teorema de Thevenin. Só recordando o teorema de Thevenin, nós precisamos achar duas variáveis. A primeira é a resistência de Thevenin e a segunda a tensão de Thevenin. E aí nós vamos usar como base esse ponto aqui, ó. Vou chamar de ponto B, que é o ponto da base, o ponto que tem o divisor de tensão na base. E aí vamos redesenhar o circuito só em função desse ponto B para acharmos então essas duas variáveis, a resistência de Thevenin e a tensão de Thevenin. Então vamos lá. Vejam que esses dois resistores aqui, RB1 e RB2, os resistores de base, eles estão alimentados por uma tensão de 15 volts. Então eu posso redesenhar o circuito colocando a tensão de 15 volts e os dois resistores, RB1 e RB2. E o ponto B está aqui, ó. Então temos a tensão da fonte, que é 15 volts, o RB1 100 kΩ e o RB2 50 kΩ. Muito bem. Olhando então para o ponto B, nós precisamos achar a resistência de Thevenin em função, né, desse ponto, olhando aqui esse ponto, ó. Então aqui a gente precisa achar a resistência de Thevenin. E em função do ponto B, vemos que RB1 e RB2 estão em paralelo. Como é que diz o método? Para achar a resistência de Thevenin, curto-circuitamos as fontes de tensão ou abrimos as fontes de corrente. Como temos aqui uma fonte de tensão, então nós vamos curto-circuitar essa fonte. A fonte de tensão será curto-circuitada e temos então RB1 em paralelo com RB2. Olhando pelo ponto B, ok? Então temos aqui 100K, que é o RB1, e o RB2 50K, K1. Temos então a resistência de Thevenin, RB1 em paralelo com RB2. Em circuitos paralelos, né, de resistivos, então fazemos o produto dos resistores dividido pela soma dos resistores. Então temos aqui a resistência de Thevenin, 100 kΩ vezes 50 kΩ dividido pela soma de 100 kΩ, 50 kΩ. Lembrando que em circuitos paralelos resistivos, a resistência equivalente deve ser sempre a menor, deve ser sempre um valor menor do que a menor resistência do circuito. Então o valor encontrado tem que ser menor do que 50 kΩ. Isso é uma dica, né? E aí o valor encontrado 33,3333 kΩ. É uma dízima periódica. Achamos então a primeira variável, né? A primeira grandeza do circuito do teorema de Thevenin.
Agora vamos achar a tensão de Thevenin. Na tensão de Thevenin, retornamos com a fonte de 15 volts. Retorna com a fonte, os resistores, e vamos aqui calcular. Essa é VCC, RB1, 100, RB2, 50. E vamos aqui calcular, ó, a tensão de Thevenin, novamente do ponto de vista, né, desse ponto B aqui. Olhando aqui esse ponto B, qual será a tensão de Thevenin? Veja bem, a tensão de Thevenin vai ser a tensão em cima desse resistor aqui, ó. A tensão do resistor RB2 vai ser igual à tensão de Thevenin, tomando como base o ponto B. E aí é um circuito divisor de tensão com dois resistores. Como é que calculamos então? Tensão de Thevenin será igual ao resistor RB2 dividido pela soma dos resistores RB1, RB2 multiplicado pela tensão que alimenta eles. Tensão de Thevenin será igual a 50 kΩ dividido por 100 mais 50 kΩ vezes 15 volts. Isso aqui nos dá uma tensão de Thevenin de 5 volts. Ok? Achamos então a segunda grandeza. A resistência de Thevenin foi a primeira, a tensão de Thevenin a segunda. Agora podemos redesenhar o circuito utilizando esses dois valores lá no ponto B. Então, como é que vai ficar agora o circuito? Redesenhado. Vamos até mudar de cor aqui, para vocês verem como é que vai ficar o circuito agora. Vamos lá. Temos o resistor, de coletor. O resistor de emissor, ligado aqui a um ponto comum, terra. E aí agora os dois valores que nós encontramos, ó, na base, que vai ser a tensão de Thevenin, 5 volts, positivo, né? E a resistência de Thevenin, 33,333 kΩ. Aqui continuamos com a tensão VCC de 15 volts. O resistor RC permanece, né? 5K. O resistor RE, 3 kΩ. Ok? Redesenhamos o circuito e agora vamos fazer as contas. Precisamos só recordar algumas relações, né, que aparece aí no circuito transistorizado. A primeira relação para recordar é que a tensão da fonte, a tensão VCC, vai ser igual, olhando aqui a malha do coletor, né, a tensão do resistor de coletor, mais a tensão entre o coletor e o emissor, mais a tensão do resistor RE. Em relação à corrente, a corrente do emissor é igual à corrente do coletor mais a corrente da base.
Nesse exercício, vamos considerar que o transistor ele tem um beta de 100. E aí vamos recordar o que é o beta. O beta é um ganho de corrente do transistor, é a corrente de coletor dividido pela corrente de base. E tomando como base então essa relação, né, de ganho de corrente, podemos afirmar também que a corrente de emissor é igual a corrente de coletor dividido pelo beta mais a corrente... Não. Não é assim não. Podemos afirmar então que o beta vezes IB, que aqui é a corrente de coletor, mais IB é igual à corrente de emissor. Temos então que a corrente de emissor é igual a IB vezes beta mais 1, né? E aí podemos fazer uma relação aqui de IB sendo igual a corrente de emissor dividido por beta mais 1. Por que isso é importante? É que nós vamos fazer agora o cálculo das correntes de base, corrente de coletor e corrente de emissor. Esse é o foco aqui do exercício. Então, o que nós vamos calcular agora? Vamos calcular a corrente de base, IB, a corrente de coletor e a corrente de emissor. Vamos fazer essa conta agora aí. Para tanto, vamos lá. Vimos que aqui no circuito, ó, olhando a malha do emissor aqui, ó, nós temos, ó, a tensão de Thevenin mais a tensão do resistor de Thevenin mais a tensão de VBE mais a tensão do resistor RE tem que ser igual a 0. Vamos colocar aqui as tensões para vocês verem. A tensão do resistor de Thevenin, VRTH, a tensão de VBE, vamos considerar um transistor de silício, 0,7 volts, e a tensão do resistor RE. Todas essas tensões aqui, pela lei de Kirchhoff das tensões, tem que ser igual a 0. Vamos lá, vamos calcular agora. Então temos que a tensão de Thevenin mais a tensão do resistor de Thevenin mais a tensão de base emissor mais a tensão do resistor de emissor é igual a 0. Portanto, podemos dizer que a tensão de Thevenin vai ser a soma dessas tensões, ó. Tensão do resistor de Thevenin mais tensão de base emissor mais tensão do resistor de emissor. Vamos então substituir aqui os valores, né? 5 volts é igual a tensão do resistor de Thevenin é a corrente de base vezes o resistor. Então, IB vezes 33,333 K, quiloohm, mais, eu disse que o transistor é de silício, então 0,7 volts entre base e emissor, mais
a tensão do resistor de emissor, que vai ser a corrente de emissor vezes o resistor, IE vezes 3K. Muito bem. Temos duas incógnitas aqui nessa equação. E aí não dá para a gente resolver assim. Mas vimos aqui em cima, ó, que a relação entre as correntes de base e emissor é uma relação matemática, informando que a corrente de base é igual à corrente de emissor dividido por beta mais 1. Temos o beta que é 100, então podemos fazer uma substituição aqui no IB. Ó. Esse IB agora passa a ser assim, ó, 5 é igual, o IB vai ser IE dividido por beta mais 1 vezes 33,333K mais 0,7 mais IE vezes 3K. Agora sim, agora temos uma equação com uma incógnita. Agora vem o algebrismo, vamos resolver isso daí. 5 volts é igual, IE nós não temos, mas sabemos que beta mais 1 é igual a 101 vezes 33,333K mais 0,7 mais IE vezes 3K. Muito bem. 33,333K dividido por 101, isso aqui nos dá um valor de 330 IE mais 0,7 mais IE vezes 3K. Passando 0,7 para lá, então 5 menos 0,7 dá 4,3 volts. 3.000 mais 3.000 IE mais 333 IE dá 3.300, 330 IE, 3.330 IE. Ok? E agora vamos calcular o IE. IE vai ser igual a 4,3 dividido por 3.330. Isso aqui nos dá uma corrente de emissor de 1,291 mA. Achamos a primeira corrente do circuito, considerando que o transistor está na sua região ativa, uma vez que os resistores aí colocados trazem ele, né, para a região ativa. Ele não está na região de saturação, nem na região de corte, ele está na região ativa. E para isso, então, calculamos o IE, que é 1,291 mA. Muito bem, já temos o IE. Vamos achar agora, ó, a corrente de base. Já vimos que já utilizamos essa relação, que a corrente de base é igual à corrente de emissor dividido por beta mais 1. Já temos a corrente de emissor aqui, ó. IB é igual a 1,291 vezes 10 a menos 3 dividido por 101. Isso aqui nos dá uma corrente de base de 12,785 microampere. Corrente de base aí. E vimos também lá em cima, antes, né, que a corrente
de coletor é igual a beta vezes a corrente de base. Então, temos que a corrente de coletor é igual a 100 vezes 12,785 vezes 10 a menos 6. Isso nos dá uma corrente de coletor de 1,278 miliampere. Ok? Achamos as três correntes utilizando o método de Thevenin num circuito de polarização de transistor NPN de silício, sendo o beta igual a 100, um circuito com um divisor de tensão na base, utilizando um método que facilita a nossa vida, que é esse teorema de Thevenin, calculando então as três correntes que circulam no circuito. Ok? Espero que vocês tenham gostado do vídeo, não esqueça de dar um like e até o próximo vídeo aí.